Olá pessoal, estamos aqui novamente na sala 35, dessa vez com outro escritor, Roque Júnior, e o livro dele aqui, A Importância da Psicoterapia e a Luta Antimanicomial. E aí, Roque, fala um pouquinho do livro para nós. Bom, então esse é o 8º livro, né, dentro da área de saúde mental, da luta antimanicomial, e outros estão para vir aí, né? Já está praticamente pronta a 9ª edição, e também destacar que em outros assuntos tem outros mais de 30 também já publicados. Então eu já venho publicando desde 2000, a primeira publicação foi poesia, e outros livros foram na sequência aí, vários assuntos, vários temas. E hoje, no dia de hoje, no caso, né, tem o lançamento aqui na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e trazer um pouco dessa questão da bipolaridade, saúde mental, luta antimanicomial. Eu queria até aproveitar o momento, já que outras obras estão por vir aí, e várias pessoas estão ajudando, então agradecer essas pessoas que com as suas contribuições, com a aquisição de livros, estão ajudando nessa batalha aí que é a escrita, a confecção do livro, a edição, né? A gente faz todo esse processo. Eu não tenho editora, eu sou com produção independente, né? Então eu faço toda essa parte de ISBN, vou atrás de ficha catalográfica, edito a obra, monto a capa, contracapa. Então é um trabalho bem interessante e é uma terapia mesmo, né? Então, na verdade, é um trabalho nesse sentido. É porque tem também a biblioterapia, que também está relacionada assim, né, com uma pessoa que conhece bastante de livros, pode te indicar algum material de acordo com o teu problema, né? Tu fala bastante sobre bipolaridade, né? Essa é a tua temática ali, né? Então, para as pessoas, assim, além de fazer o tratamento, também seria importante elas se informarem sobre o assunto, né? Eu acho legal, assim, que tu enfoca bastante para esse lado social ali, sobre como lidar com uma pessoa bipolar, né? Para tirar aquele estigma, aquele rótulo, né? Aquela coisa negativa, porque tem alguns rótulos que refletem aquilo que o ser humano está fazendo no momento, né? Que é o advogado, é o médico, é o empresário. E aqueles rótulos ali que já caem mais no sentido, digamos assim, pejorativo, né? Que é o bipolar, é o esquizofrênico, é o alcoólatra, né? Que a gente sempre comenta que tem muito preconceito, né, na sociedade, né, em relação aos distúrbios psiquiátricos, né? E até uma certa resistência das pessoas sim procurar ajuda, né? Ou falar sobre o problema. Porque normalmente o meu professor de saúde mental ele sempre dizia assim que vamos um psicólogo, né? Aí a pessoa dizia assim, não, eu não sou louco. Mas o psicólogo não é só para a pessoa que está com algum problema, né? É para pessoas assim, que estão vivenciando algumas crises existenciais também no momento, né? E aí, agora já é um segundo vídeo, né? O último foi o ano passado, ali na feira de 2018, ali que tu falou um pouco ali do teu terceiro livro, né? E agora de lá para cá, houve alguma mudança significativa assim na área da saúde em relação ao acompanhamento do paciente bipolar, assim, ou a saúde mental em geral, assim, porque está sempre nos congressos e palestras e eventos, né? Então, houve alguma conquista, alguma coisa assim, um fato significativo que tu gostaria de mencionar? Na verdade, é o oposto, né? Nós temos aí vindo de muitos meses para cá, retrocesso em cima de retrocesso, muitas questões aí, a própria nota técnica número 11, que foi lançada aí no início deste ano, onde cita a aquisição de aparelhos de eletrochoque pelo SUS. Isso é incabível, né? A luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica também estava extinguindo com praticamente toda a prática de eletrochoque, né? Alguns setores da sociedade ainda acreditam
que seria uma solução, né? E aí tem outros problemas aí muito sérios. A gente conhece pela história aí da saúde mental, da então doença mental, que era chamada assim, que o próprio filme Início da Silveira, que é mais recente, mostrava lá a prática do corte entre o cérebro, né, que o cara vira vegetativo. Sim, a lobotomia. É, a lobotomia. E também uma das coisas que eu poderia citar aí, sem querer me gabar muito aí, mas nos meus livros, todos eles têm uma lista referencial de filmes, de livros, de textos, né, de teses, dissertações nessa área. Então, assim, qualquer um dos livros que for adquirido, né, tem essa possibilidade. E até aproveitando, quem não conseguir agora na feira, que está terminando já, na Livraria do Maneco tem à disposição várias obras de minha autoria, principalmente nessa linha da luta antimanicomial, e também no site, né, www.rockjr.com.br, rockjr.com.br, e ali tem muitos grátis, tem 11 e-books em PDF totalmente grátis, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer nada, simplesmente chegar lá, baixar, não tem custo, não tem contrapartida, não tem nada. Então, assim, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, tá lá 11 livros à disposição para baixarem e lerem, se puderem passar adiante, comentar e tal, mais ou menos nesse sentido. Mas respondendo a tua pergunta, nós estamos num momento de muito retrocesso, né? Assim, são muitas coisas negativas acontecendo na saúde mental, assim, muitas, a própria questão das comunidades terapêuticas, né, que a gente está acompanhando aí bem de perto, que muitas dessas comunidades estão recebendo verba que seria do governo, né? E essa verba deveria ir para os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial. Um centro de apoio psicossocial abrangeria muito mais pessoas do que a verba que é destinada às comunidades terapêuticas que trabalham menos pessoas, né? Então, a gente vê assim outras questões aí de retrocessos bem complicados na própria Conferência Nacional de Saúde. Eu não estive na nacional, mas estive na municipal e na estadual. A gente conseguiu alguns avanços, tanto no município de Caxias do Sul, como também no estado, mas a nível nacional nós tivemos alguns retrocessos, né, bem sérios, em alguns aspectos da saúde como um todo, né? Pode falar um pouco das tuas influências também, né, que eu vi que tu citou a Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, é uma delas, e aquele Uma Mente Inquieta, da Kay Jamison também. E fala um pouco assim, como que te influenciou, assim, que te estimulou no teu trabalho ali para... Na verdade, eu sempre tive o sonho, a vontade de ser escritor lá. Eu tinha, acredito que uns 9, 10 anos, uma feira de livro lá em Farroupilha, lá onde eu resido. Nós fizemos uma feira de livro e a turma era dividida em grupos, né? Cada grupo escolheria uma obra para fazer uma ficha catalográfica, uma ficha de leitura em cima da obra escolhida. A gente escolheu e tal. Já no momento que a gente fez uma vaquinha, né? Já no momento que a gente escolheu essa obra, eu meio que negociei com os colegas para ficar com esse exemplar. E a partir daí, meio que há mais tempo atrás ainda, eu já escrevia muitas cartas e tal. E daí eu fui meio que somando as coisas. Com 17 anos, 16 para 17 anos, eu comecei com algumas questões em termos de jornais e tal, também comecei a escrever cartas para jornais e tal. Então foi uma questão de soma. E na luta antimanicomial, em 95, eu tive acesso a Uma Mente Inquieta, já na versão em português,
E aí eu fui diagnosticado em 1990 com então transtorno psicose maníaca depressiva, era o nome do transtorno bipolar, era mais antigo, do CID-9, né? Sim. Então era psicose maníaca depressiva. E em 95 eu tive acesso a Uma Mente Inquieta, e eu me identifiquei muito com a forma que ela explicou, que deu para entender o que era, porque eu não sabia o que eu tinha em 95. Já tinha 5 anos de diagnóstico, mas eu não tinha conhecimento do que era mesmo a bipolaridade. O que tu estava vivenciando no momento, como lidar com a situação também. Então ali Uma Mente Inquieta foi meio que um divisor de águas na questão da saúde mental, da luta antimanicomial, da bipolaridade na minha vida. Porque a partir dali eu meio que procurei já iniciar a escrita de um livro sobre isso, né? Pesquisando, fazendo meus diários e tal. Tanto é que em 96, 97 eu tinha mais de umas 30 páginas digitadas já sobre o assunto. E aí até hoje eu resgato lá atrás algumas coisas de 97, 96 e tal. Então é uma coisa bem bacana. E mais recentemente eu tive acesso a muitos livros bem interessantes. Prisões, Manicômios e Conventos. Sim, Foucault. Não é de Foucault, não, é do... o Manifesto de Bauru também eu tive acesso. Eu tive acesso a várias obras. Porque esse que tu citaste, eu lembro que numa cadeira de sociologia ele também foi mencionado como ele é baseado no Basaglia, que ele fez toda a reforma psiquiátrica, e hoje não existe manicômios na Itália. Então o Basaglia meio que se inspirou na obra dele e em outras obras aí dessa linha. Manicômios, Prisões e Conventos. Erich Goffman, grande, tem uma referência muito grande dentro da saúde mental, o Goffman, né? O Foucault também tem várias obras dele, meio que tem esse viés de prisão, de manicômio, uma crítica contra a institucionalização. Isso, e eles usam também no direito, usam em outras disciplinas, mas também tem um que é específico da loucura, né? Do Foucault. Então ele trabalha bem essa questão e assim nós temos acompanhado também o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, né? Que nós temos um núcleo aqui em Caxias do Sul.